Nós vamos começar lendo 4 textos. O primeiro deles está no livro de Atos, no capítulo 10. E muitos consideram esse texto um resumo do Evangelho de Marcos. Como que você resumiria o Evangelho de Marcos? Né? Bom, aqui vai uma sugestão. Atos capítulo 10 são palavras proferidas por Pedro na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, leremos a partir do versículo 36. E nós vamos terminar logo depois do 39, apesar de que o texto continua. Tá? Então, Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Guarda essa frase, versículo 38, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 6, a segunda parte do versículo 6 de João 19. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Eu não acho nele crime algum. Ele foi por toda parte fazendo o bem. E de uma certa forma, Pilatos reconheceu isso, não achou no Senhor crime algum. Lucas capítulo 3, versículo 1. Lucas 3:1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânia, tetrarca de Abilene. E aí ele fala dos sacerdotes, logo depois ele diz que João Batista, veio a palavra do Senhor a João Batista. E o quarto texto, para iniciarmos, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, Primeira Timóteo, capítulo 6, versículo 13. 1 Timóteo 6, 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão. O Senhor fez boa confissão diante de Pôncio Pilatos. Vamos orar. Querido Pai, nós bendizemos o Teu nome por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque fomos convidados, Senhor, por esse momento tão sublime, tão importante para nós. Não só de lembrarmos da Tua obra, mas da oportunidade que temos de manifestar e de declarar com os nossos lábios que o Senhor é a primazia, o primogênito, a quem todas as coisas são devidas, aquele que é incomparável. Senhor, nós te bendizemos essa manhã, te adoramos. E agora, ao abrirmos a Tua palavra, nos tornamos mais uma vez para Ti, porque nós não temos qualquer outro a quem recorrer. Pedimos a Tua ajuda, a direção do Teu Espírito, a unção para o falar, para o ouvir, para o receber, para o reagir. Senhor, nós dependemos de que o Senhor nos mova. Amém. Senhor, fala ao coração de cada um. Tu conheces cada necessidade que está aqui presente nessa manhã.
e só o Senhor pode supri-las. Senhor, a nossa oração é que o Senhor o faça, na tua bondade, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, chegou o dia de falar de Pilatos. A gente prefere falar de outras pessoas, mas não vamos nos eximir de falar de Pilatos. E talvez Pilatos seja uma exceção aos demais, porque não dá para dizer que o Senhor lidou com Pilatos, que o Senhor tratou com Pilatos. Ele, quanto muito, interagiu com Pilatos, mas o Senhor não lidou com ele, não o curou, não lhe fez nada que a gente perceba no texto como ele fez com tantos outros. Mas a história de Pilatos é uma história extremamente rica, muito dramática e cheia de instrução. E nós vamos aproveitar então essa manhã para, quase como uma desculpa, ao estudarmos um pouco a respeito de Pilatos, há um momento de revermos como que o Senhor foi, abre aspas, supostamente julgado. E claro, isso faz parte da paixão do Senhor. E tudo que nos remete à obra do Senhor sempre é de muita importância, muito valor para nós. Eu vou começar com uma frase do Campbell Morgan. Veja como que ele descreve Pilatos. Diplomata autocentrado, um político astuto, um homem naturalmente frio, arrogante, opressor, desdenhoso, tendo um senso de justiça, uma capacidade de compaixão e um espírito inquiridor, mas tudo subordinado ao fato de ser ele um diplomata, um político. É uma frase bastante completa, porque, por um lado, Pilatos era esse frio, arrogante, etc, etc, etc. Carniceiro, praticamente, de tão violento que ele foi. Mas, curiosamente, quando ele tratou com o Senhor, isso não se manifesta de forma muito óbvia. Ao contrário, ele temia o Senhor. Mas a grande tragédia é que isso não lhe valeu de nada. Então guarda esse pensamento. Às vezes temermos o Senhor, nos segurarmos de falarmos certas coisas, fazermos algumas coisas, pode não nos valer de nada, se na hora H nós não nos posicionarmos pelo Senhor. E essa foi a grande falha de Pilatos. Mas eu quero começar então, nós vamos tentar entender como é que Pilatos chegou ao poder, que posição que ele ocupava, para entendermos o contexto. Aí nós vamos ver a sequência, alguma sequência de eventos, antes de concluirmos com alguns pensamentos. Então vamos abrir no Evangelho de Mateus, então nós vamos voltar para o início. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós vamos tomar a história nesse ponto. Mateus, capítulo 2. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino, sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Então temos dois nomes importantes aqui, é o nome de Herodes e o nome de seu filho Arquelau. Esse Herodes é o tal do Herodes o Grande. E nós o encontramos no Novo Testamento só até esse ponto. A partir daqui, toda menção a Herodes é a Herodes Antipas, que foi filho dele. Então não podemos confundir os Herodes. Aqui diz que Herodes havia morrido.
Então Herodes era rei, né? Ainda que prestando serviço, prestando contas a Roma, ele era rei na região da Samaria, da Judéia, da região da Palestina, o sul, a Idumeia, também a Pérea, aquela parte mais ao norte, pouquinho acima do Mar da Galileia, aquela região toda estava por conta dessa pessoa chamada Herodes o Grande. Herodes o Grande morreu por volta do ano 4 a.C. Sabemos que ele morreu depois que o Senhor nasceu, porque ele inclusive mandou aquela ordem para que se matassem todas as crianças do sexo masculino abaixo de 2 anos de idade. O Senhor já havia morrido. A intenção dele era nessa daí matar o Senhor, né? Afinal de contas, ele não poderia tolerar qualquer tipo de competição. Porque os irmãos lembram que os magos foram lá e disseram que haviam nascido o rei dos judeus, né? Peraí, que história? Rei sou eu, né? Então, vamos resolver esse problema pela raiz. Assim achava ele, coitado. Bom, mas enfim, morreu. Agora a questão era da sucessão. Como pegar essa terra toda sob a qual ele governava e ele queria dividi-la entre 3 dos seus vários filhos. Arquelau, Herodes Antipas, esses 2 eram irmãos com a mesma mãe, né, que era uma samaritana de nome Maltasse. Arquelau era o mais velho. E Filipe, mas é Filipe II, que era filho de Herodes com Cleópatra de Jerusalém, não é Cleópatra que a gente costuma pensar, não, Cleópatra do Egito. Então ele havia decidido dividir esse terreno todo nesses 3 filhos. Mas ele queria que Arquelau reinasse como rei, ocupasse o lugar dele, vamos pensar assim. Então o que ele fez? Ele pegou o reino dele, essas terras todas, e dividiu basicamente na metade. Essa primeira metade, que é Samaria, Judéia e Idumeia, que é a parte mais ao sul, assim, isso aqui é para Arquelau e eu quero que ele reine, seja rei. A outra metade, por sua vez, ele dividiu em 2 1/4. Um foi para Herodes Antipas, que é a parte basicamente da Galileia e da Pérea, e para Filipe o resto, aquela parte mais ao norte. Até aqui tudo bem. Ele escreveu isso, ele deixou um documento dizendo qual que era a sua vontade, e essa era a sua vontade. Assim que ele morreu, os judeus, que provavelmente conhecessem, né, o desejo de Herodes o Grande, montaram uma comitiva de 50 judeus nobres de destaque na sociedade, mandaram para Roma para dizer: olha, nós não queremos rei. Era a época de Samuel de ponta cabeça. Na época de Samuel, o pessoal falou assim: nós queremos um rei. Agora eles mandaram dizer ao Augusto, na época era o imperador romano: nós queremos ser uma teocracia. Nós não queremos rei. E a nossa teocracia vai funcionar tudo bem prestando contas a Roma, mas é uma teocracia. Então é exatamente o oposto do que vemos no livro de Samuel, só que lá não existe toda a parte do Império Romano ainda, né? Bom, aí lá vai Augusto numa saia justa. Por um lado, ele tinha o desejo de Herodes falecido, dizendo: eu quero que Arquelau seja rei. E os judeus, via-se 50 representantes, dizendo: não queremos rei. Ele fez uma coisa intermediária. Aliás, compreensível. Vai ser o seguinte, eu vou dar autoridade para Arquelau, mas ele não será rei. Ele será um etnarca. Okay? E talvez para consolar o Arquelau, ele disse: Arquelau, é o seguinte, se seu desempenho for bom e se a situação assim o demandar, lá na frente eu vou te nomear rei. Ok? Muito bem. Aí começou o governo de Arquelau. E diz que ele, por completo, ignorou a posição do imperador. E falou assim: eu vou agir como rei.
E lá vai ele agir como rei. É claro que não deu certo. 10 anos depois, eles, exilaram todo Arquelau. Tira da cena, não existe mais Arquelau. A questão é o que fazer com as terras dele. Samaria, Judéia e Dumeia. Eles tomaram aquilo e transformaram isso numa província romana. E agora quem vai governar essa província romana é um governador romano. E aí começaram a se suceder governadores romanos para cuidar dessa parte da terra. 20 anos depois, foi a vez de Pôncio Pilatos assumir esse cargo. Então, em 26 depois de Cristo, então, Arquelau foi tirado, exilado em 6 depois de Cristo. 20 anos depois, aí já o imperador era Tibério César, nós acabamos de ler isso em Lucas capítulo 3, versículo 1, ele nomeou Pôncio Pilatos o governador daquela porção de terra. E o resto, e as tetrarquias, elas continuaram a vida delas. Herodes Antipas, com a tetrarquia da Galiléia e Pérea, e por isso que ele é chamado de tetrarca, e Filipe II, seu irmão, também com a tetrarquia da outra parte. Então, essencialmente, esse é o cenário que encontramos no Novo Testamento, nos dias de Jesus. Porque Lucas, ao começar a dizer, olha, começou o ministério de João Batista, ele localizou esse momento nesse contexto geopolítico, do Império Romano. Então, Lucas capítulo 3, versículo 1 é chave, e o versículo 2 também, que fala de Anás e Caifás. Okay? Então, ele localizou, esse é o momento em que João Batista entrou em cena. E há quem diga que esse foi o ano 26, se isso for verdade, significa que João Batista entrou em cena no mesmo ano em que Pôncio Pilatos foi nomeado governador da Judéia. Ok? Ok, mais algumas informações de caráter histórico a respeito de Pilatos, para a gente ter uma cena, um pano de fundo um pouquinho mais rico para entendermos algumas das nuances que estão adiante no texto. Qual foi a primeira ação de Pôncio Pilatos assim que ele assumiu o governo? Ele pegou o quartel-general do governador, não era Jerusalém, era Cesareia, ali do lado do mar. Não é Cesareia de Filipe, que está perto do Hermon, Aqui é Cesareia, perto do mar. Aí o que ele fez? Pegou o exército, tirou de Cesareia, levou para Jerusalém. Não foi bom, Foi uma revolta geral. Os líderes dos judeus disseram, nós preferimos morrer a submetermos a esse exército. E ele foi obrigado a recuar, porque estavam a ponto de uma guerra civil, de uma insurreição. Então, voltou com o exército para Cesareia. Só que o ódio e a animosidade já estavam semeados. E nem Pilatos gostava dos judeus e nem vice-versa. Então, assim, gente, era animosidade dos dois lados. E era comum ele ir para Jerusalém, ele ficava hospedado no palácio de Herodes, somente na época das festas. Então, nas grandes festas, para manter a pompa, para manter a ordem, para mandar para os judeus aquela ideia de que, olha, aqui quem manda é Roma. Então, ele saía de Cesareia, tipicamente com sua esposa, ia até Jerusalém, ficava ali os dias da festa, depois voltava. Razão pela qual nós o encontramos em Jerusalém, no dia daquela última festa da Páscoa. Bem, mais 3 eventos para mostrar como que ele se tornou odioso ao povo de Israel. E esses eventos são conhecidos, são eventos, digamos, que a gente encontra não no texto bíblico, mas no texto histórico, no texto da história secular. Certa vez ele pegou escudos dourados e de pendurou no Monte Sião. Só que nos escudos dourados o que tinham escrito eram nomes de deuses pagãos. A coisa foi tão feia que ele teve que retirar esses escudos por ordem do imperador,
O imperador teve que interferir e falar assim, não, se deixar do jeito que está, isso aqui vai virar um vulcão. Então, por ordem do imperador, ele foi lá e teve que tirar. Então, de novo, o ódio, a animosidade foi só aumentando. Aí, de repente, ele teve uma boa ideia. Resolveu construir um aqueduto para Jerusalém. Olha que legal, né? Obra civil, boa, importante. Só que lançou a mão do dinheiro das ofertas do templo. Caixa 2, dois compostos. Né? Ela lançou a mão das ofertas do templo para construir a aqueduto. Briga de novo, briga total. E o terceiro evento, esse sim, né, é relatado no Novo Testamento, em Lucas capítulo 13, uma menção, um versículo só, já nos dá a ideia do perfil da pessoa com que estamos lidando. Lucas capítulo 3, versículo 1, diz, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ô, gente, sem brincadeira, né? Já não era ruim o suficiente matar as pessoas, mas ainda foi, pegou o sangue deles e misturou com os sacrifícios que eles estavam oferecendo. Esse é o perfil de Pôncio Pilatos. E agora nós entendemos um pouco daquela frase inicial, né, do campo. Bem, irmãos, então o que eu tinha para trazer aos irmãos do ponto de vista de informações a respeito de Pôncio Pilatos, era isso, acho que é o suficiente, até porque eu não tenho outras coisas que me parecem que nos serão úteis. Né? Agora, o que eu quero ajudar os irmãos, tentar ajudar os irmãos, porque me ajudou muito, foi reconstruir um pouco alguns dos principais eventos que antecederam ou que fizeram parte do, assim dito, julgamento do Senhor. Né? Naquela, provavelmente, sexta, final de quinta-feira, início de sexta, se entendemos que o Senhor morreu na sexta-feira, numa sexta-feira, como dizemos, a sexta-feira da paixão. Alguns pensam que ele morreu numa quarta-feira. Então, se você pensa que morreu na quarta-feira, então, em vez de quinta, pensa em terça e está tudo bem. Né? Então, é o dia anterior, e o dia, aquela madrugada e o dia subsequente. Então, os irmãos lembram que no dia anterior, o Senhor realizou a ceia. Ele estabeleceu a ceia dos seus discípulos. Lucas diz que ele ansiava por aquele momento e é isso que ele pediu que nós repetíssemos até que ele voltasse, né? E foi o que nós fizemos nessa manhã. Né? Bom, naquela noite, e esse detalhe talvez seja mais ricamente descrito no Evangelho de João, temos toda a cena que reconhecemos, né? Em algum momento da ceia, Judas saiu de cena. E o Senhor disse a Judas, Judas, o que tens a fazer, faz depressa. Ele sabia, o Senhor sabia, né, o que estava no coração de Judas, sabia dos planos de Judas. O Senhor já vinha antecipando a sua morte e a maneira da sua morte, já há pelo menos 6 meses, para com seus discípulos. Não que ele não soubesse antes, mas para os seus discípulos, desde a transfiguração. Dali em diante, ele começou a dizer, olha, importa que o Filho do Homem pereça na mão dos sacerdotes, etc, etc, será crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá, etc. Isso tudo vinha, aos 6 meses, já vinha isso sendo preparado. O Senhor não foi pego de surpresa em momento nenhum, muito menos por Judas. Bem, Judas saiu e supostamente ele foi falar com os sumos sacerdotes, falou, olha, está na hora, porque ele já havia conversado com eles, já havia um acordo. E o texto nos diz que ele só aguardava um momento oportuno para que isso acontecesse. Okay? Agora eu vou pensar alguns pensamentos, um livro que li, aliás, mandei o link para o Aloysio. O livro foi publicado pela primeira vez em 1930. Né? Ele é um dos best-sellers de todos os tempos. Vendeu milhões e milhões e milhões de cópias. Né? Eu não tenho em português, né, mas ao procurar eu achei uma versão em espanhol.
foi o link que eu mandei para o Aloysio. Esse era um jornalista inglês, né, de nome Frank Morison, e ele disse o seguinte: olha, um dia eu vou escrever a respeito, né, da ressurreição de Jesus e mostrar que tudo não passou de uma farsa. Okay? E ao fazer a investigação, né, não é de se surpreender que ele viu a verdade, viu a realidade, se converteu. E ele começa o livro dele dizendo assim: o livro que se negou a ser escrito. Referindo-se ao seu primeiro pensamento, né? Ele diz: não consigo escrever aquele livro, né? E ainda que conseguisse, eu não queria fazê-lo. Eu não gostaria de ter que fazê-lo. Então ele descreve, e ele faz um trabalho de periodista mesmo, de investigador, né? Eu não concordo com tudo, a postura dele é muito racional, mas para o público em que ele escreveu, eu acho que cumpre bem o propósito. Muito do que eu vou trazer para os irmãos, realmente são pensamentos dele, né? E a primeira coisa que ele insiste muito é o seguinte, que do momento em que Judas saiu daquele cenáculo, né, no momento da ceia, ao momento em que os guardas do templo e aquela multidão prendeu o Senhor no Getsêmani, se passaram 3 horas. 3 horas. E não tem como explicar isso, se era simplesmente ele sair, ir até o Caifás e falar assim: olha, tá de boa, vamos. Já estava tudo montado, estavam só esperando o momento, né? Então ele diz: algumas outras coisas devem ter acontecido nesses períodos de 3 horas. E ele defende o seguinte, e aí eu submeto aos irmãos, eu acho que é um argumento que faz sentido. Ele diz o seguinte: olha, do ponto de vista humano, a questão de quando, porque já haviam determinado matar Jesus, quando fazê-lo é que era uma questão difícil de resolver. Porque não seria durante a festa. Isso, inclusive, tem um texto aqui, né? Não durante a festa, para que não haja tumulto. Ou era antes, ou era depois. Qual era o problema de ser antes? Eles não tinham tempo de seguir todos os processos legalmente previstos, juridicamente previstos, até mesmo pela própria lei de Moisés. Dizem que havia não sei se era lei ou era uma regra, é o seguinte: ninguém podia ser condenado dentro de um período de 24 horas da sua prisão. Ou seja, tinha que dar tempo da pessoa se defender, se explicar, etc. O Senhor foi crucificado menos de 12 horas. Menos de 12 horas antes ou depois de ser preso. Ele foi preso por volta de meia-noite, 11h30, meia-noite. Às 9 da manhã estava sendo crucificado. Então essa regra onde que foi parar? Não foi parar. Tinha todo um processo legal que precisava acontecer e eles sabiam que não havia tempo hábil para executar isso. Então, problema 1. Alternativas: prender o Senhor e esperar terminar a Páscoa, para então fazer todos os procedimentos de juízo, julgamento, e então crucificá-lo, era muito perigoso. Pensa bem, estava todo mundo esperando saber onde é que se ele vinha para a festa, se não vinha para a festa. Aí de repente, não, veio para a festa, mas está preso. Pronto. Por quem? Né? Por essa turma, já não gostavam do Pilatos, imagina, ali ia ser confusão. Então, ou eles prendiam antes e executavam antes às pressas, que foi o que aconteceu, ou então deixavam para prender o Senhor depois. Mas essa decisão não dependia deles. Porque eles não podiam executar a pena capital, os judeus. Eles que haviam determinado matar o Senhor, eles não tinham poder, eles estavam debaixo de Roma. Era Roma quem tinha que determinar a execução. Então Frank Morison, ele argumenta, ele defende que Judas foi a Caifás, Caifás falou assim: segura as pontas. E ele foi conversar com Pilatos. Falou: Pilatos, o seguinte, nós temos como prender Jesus esta noite, mas nós temos que dar um jeito de executá-lo antes da festa. Então, ou seja, você vai ter que, se você falar que você topa fazer as coisas a toque de caixa, tudo bem, mas se não, então nós vamos fazer outra coisa. Aí tem um detalhe: Pilatos,
uma das coisas que precisa acontecer, isso tem que ser julgado dentro do pretório. E nós não temos como entrar no pretório amanhã, porque se a gente entrar, a gente não participa da festa. Nós vamos ficar contaminados. Então você vai ter que aceitar fazer o julgamento fora, né? Para a gente participar ali e não nos contaminarmos e poder participar da festa. Então, Frank Morrison argumenta que uma conversa nesse tom, nesse nível, se deu com Pilatos. E Pilatos deve ter dito, ok, eu topo. Então, Caifás volta, fala com Judas, então Judas executa seu plano de traição, e isso explica provavelmente as 3 horas que se passaram do momento em que Judas saiu do cenáculo ao momento em que o Senhor foi preso no jardim dos Getsemane. E a partir desse momento, nós já começamos a história da última vez que falamos, porque ao falar de Anás e Caifás, então já tocamos nessas personagens, e é nesse ponto que eu convido os irmãos para abrirmos em João capítulo 18. Nós vamos tomar a história a partir desse momento. É muito impressionante, porque os 4 evangelhos falam dessa história. João capítulo 18, né? Os 4 evangelhos, os 3 sinóticos e João, contam, né, esse momento de maneira complementar, como sabemos. Nós vamos mais ou menos continuar a leitura, fazer a leitura no evangelho de João e eventualmente veremos algo nos outros evangelhos. Ok, então, continuando a sequência dos eventos. O Senhor então foi preso no jardim dos Getsemane. Primeira parada, leva ele para Anás. Anás, então é isso que aparece no versículo 19 do capítulo 18. Os irmãos lembram que Anás, ele era o sênior. Ele já havia sido sumo sacerdote, mas agora quem era o sumo sacerdote oficial era seu genro, Caifás. Mas quem realmente parece que dava as cartas era o Anás. Então, primeiro leva para Anás. A conversa do Senhor com Anás está no versículo 19 a 24. Terminado isso, Anás leva o Senhor até Caifás. E Caifás, sendo o sumo sacerdote, ele presidia o conselho, que é chamado dos conselhos dos 70. Né? E aí temos isso registrado lá em Mateus. Nós já lemos isso da última vez, não faremos isso de novo. Mas basicamente ali aconteceram 2 coisas. Primeiro, começaram a aparecer falsas testemunhas no Sinédrio, para dar algum tipo de testemunho falso contra o Senhor. Apareceram 2 testemunhas dizendo, olha, nós ouvimos dizer que em 3 dias ele destruiu o templo, em 3 dias ele reergueria. O que eu nunca tinha pensado, e o Frank Morrison diz que essa é a interpretação certa desse texto, é que eles estavam acusando o Senhor de magia. Como é que você derruba um negócio e reconstrói em 3 dias? Magia! Isso era proibido em Israel. Isso era, digamos, castigado com pena capital em Israel. Então era uma razão. Só que o testemunho deles não era consistente. Mas eventualmente o Senhor disse que ele era o Cristo, Filho de Deus. E aí, pronto. Aí Caifás rasgou as vestes e disse, que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvimos a blasfêmia. O que vos parece? É réu de morte, foi a resposta. Moral da história, daquele momento em diante, eles haviam decidido que o Senhor seria morto. Não, que eles iam matar o Senhor era antes. Mas aqui eles tinham as razões, agora eles tinham do que acusar. E a opção, plano A, era blasfêmia. Só que tem um problema. Nem blasfêmia, nem magia eram razões de pena capital para Roma. Então chegar para Pilatos e falar assim, olha, ele blasfemou, Pilatos ia falar assim, e eu com isso, que aliás é quase isso, né? E eu com isso, pai, julga vocês têm a regra de vocês têm a lei de vocês. Né? Eles precisavam de alguma coisa que o incriminasse perante Roma. Isso veio depois no texto, nós vamos acabar esbarrando nisso no capítulo 19.
Muito bem, então nós vamos começar a nossa leitura hoje a partir do versículo 28 do capítulo 18 de João. João 18, 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, ali onde estava Pilatos, pronto para o juízo. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então veja o problema para eles, eles não podiam entrar. Então Pilatos saiu para lhes falar. Isso era completamente inusitado. Pilatos sentava no lugar dele e julgava ali. Que história era essa de sair para atender o pessoal lá de fora? Mas aí o Frank Morrison insiste, isso foi um combinado anterior. E ele aposta que esse combinado se deu, né, naquele período de 3 horas entre a saída de Judas, lá do cenáculo, e a prisão do Senhor. Lá vai Pilatos. Que acusação trazeis contra esse homem? Ou seja, para todos os fins legais, era o início do julgamento. Falando, muito bem, tragam as acusações. Qual é o problema? Deixa eu me inteirar. Meio falso isso, vocês logo vão perceber que é falso, né? A resposta foi a seguinte: responderam-lhes, se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Ou seja, isso não é justificativa. É quase dizendo, rapaz, nós já combinamos. É aquilo de ontem, você não lembra? Tem razão, mas escuta, você não está lembrando disso? Agora, eu vou abrir um segundo parênteses. Deixa o dedo aqui. Abre Mateus capítulo 27, versículo 19. Esse é outro ponto que o Frank Morrison insiste muito. Mateus 27, 19. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Qual é a história que o Frank Morrison consegue imaginar? Depois que Caifás foi até Pilatos fazer o combinado, Pilatos, era de noite, ele até fala assim, né, ao pé da lareira com a esposa, mencionou o plano com a esposa. Gente, julgar pessoas era o dia a dia dele. Por que a esposa ia se preocupar logo com o Senhor? Por que isso a atormentou durante a noite? E Frank Morrison, ele sugere que é porque Pilatos disse, olha, já está tudo combinado. Vai ser rapidaço, nós vamos quebrar algumas regras, mas nós resolver esse problema logo. E ela não dormiu aquela noite por conta disso. Aquilo a atormentou. Aquilo era completamente incomum. Porque apesar de tudo, dizem que Pilatos tinha um certo senso de justiça, ele fazia questão de cumprir o papel dele como governador da Judéia, perante Roma. E isso aqui era completamente irregular. E depois de uma noite mal dormida, uma noite atormentada em sonhos, ela manda esse bilhetinho para Pilatos. Olha, por favor, não se mete com esse justo, porque eu sofri muito por conta dele essa noite em sonhos. Isso deve ter sido um baquezinho para Pilatos. Então ele assim, opa, peraí, e agora o que eu faço? Né? Vou tentar sair de fininho. Né? E nós vamos ver ele tentando sair de fininho aqui e ali, mas não saiu de jeito nenhum. E não saiu porque ele não quis. Né? Então, esse pode ter sido o momento em que ele falou assim, não, tudo bem, tinha um combinado, mas vamos ver esse negócio direito? Vamos ver se eu consigo achar uma solução, né, dentro da justiça para me livrar dessa crucificação. Versículo 31. Replicou-lhe, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém. Claro, estavam debaixo de Roma. Eles não podiam aplicar qualquer tipo de pena capital. Aliás, para o judeu a pena capital é apedrejamento, não é crucificação. Né?
Agora, versículo 2 diz: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Irmãos, veja o que antecedeu ali. Não tem nenhuma acusação concreta. Nesse momento, os acusadores não falaram assim, ele está se fazendo passar por rei, nada disso. Quando ele perguntou, és tu o rei dos judeus? Ele está trazendo informação que ele tinha de antes, provavelmente daquela conversa com Caifás na noite anterior. Veja a resposta do Senhor. Vem de ti mesmo essa pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito? Como dizendo assim, olha, andaram soprando coisa no seu ouvido, né? Isso não é invenção sua, não. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? Ao desprezo que ele tinha pelos judeus. Porventura sou judeu. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empregariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas a próxima palavra é a mais importante do versículo. Agora, o meu reino não é daqui. Porque em breve o reino do Senhor será daqui. Sim. Sim. Mas ele disse, agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmãos, vocês lembram daquele versículo no final do 1 Timóteo? Perante Pilatos, Cristo Jesus fez a boa confissão. Muitos entendem que é esse versículo aqui, essa confissão aqui. Observem a obsessão de Pilatos com a questão do rei dos judeus. Agora, para só um pouquinho. Ele estava ocupando a posição que supostamente seria do rei dos judeus, de Arquelau. Então é como se ele estivesse vivendo um pesadelo. Será que agora alguém vai entrar alguém que vai fazer o que Arquelau não fez? Vou perder meu emprego, vou perder meu posto. É assim que ele vai o tempo todo. O rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? Porventura você é o rei dos judeus? E ao final, quando o Senhor foi crucificado, o que ele pôs lá em cima? Este é o rei dos judeus. Nós podemos interpretar isso de tantas formas, irmãos. Talvez como dizendo, olha o que acontece com quem se diz rei dos judeus. Aqui quem manda sou eu. Aqui governador sou eu. Quem é o próximo a se candidatar a rei dos judeus? Poderia ser assim. Continuando a leitura, versículo 38, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. É comum entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Irmãos, Lucas nos diz que antes dele dar essa opção do pessoal optar entre o Senhor e Barrabás, passou pela mente de Pilatos uma grande ideia. Ele falou assim, olha, esse cara veio da Galileia. De repente ele é de lá. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, estava em Jerusalém naquele dia. Rapaz, vou passar esse cara para ele, essa batata quente. Ele que julgue. O nosso assunto de Herodes Antipas é o próximo, então não vou entrar nisso, mas Herodes leu na diagonal e falou assim, não, isso aqui não é comigo não, volta para o Pilatos. Eles acabaram fazendo as pazes naquele dia, mas o fato é que a questão do Senhor voltou para as mãos de Pilatos. Então, por isso, versículo 1, capítulo 19, então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo.
Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegava-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que eu vou lá apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Olha quantas vezes assim, para mim está tudo bem, gente. Para mim está tudo bem. Versículo 5. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez Filho de Deus. Ah, pronto. Além de ser o potencial rei dos judeus, é filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, ficou com medo. Ele já estava com medo. Razão pela qual nós não vemos, fosse qualquer outra pessoa, ele já tinha resolvido isso da forma mais bruta, possível. Mas com o Senhor nós percebemos ele, tentando escapar, tentando fazer o meio de campo, tentando uma defesazinha aqui, outra ali, mas a coisa está andando. E agora ele, tendo ouvido que era filho de Deus, ficou mais atemorizado ainda. E tornando a entrar no pretório, então vai Pilatos, igual bolinha de ping-pong, vai, volta, o senhor estava onde precisava ser julgado, os judeus lá de fora, porque eles não podiam entrar para não se contaminarem. Então vai, entra e sai. De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Olha, mais uma vez, por 3 vezes que não achava nele crime nenhum. Tentou falar assim: não, vocês crucificam, vocês aplica a lei de vocês, você lida com isso. Também não funcionou. Vou mandar ele para Herodes, também não resolveu. Já sei, vou dar opção para eles. Claro que eles vão escolher Barrabás. Voltou. Ele não conseguia se livrar daquela situação. Ele precisava tomar uma posição que ele nunca tomou. Aliás, tomou uma posição ruim. E aqui o versículo 12 diz: a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. E temos escrito em outros evangelhos que eles falaram assim: olha, porque ele disse que nós não devemos pagar tributo a César. Isso daí, isso era problema para Roma. Isso era passível de pena capital em Roma. Não o fato de ser o Filho de Deus, não o fato de ser o Cristo, não o fato de ser, eventualmente, praticante de artes mágicas, negras, etc. Agora eles tocaram, falaram assim: olha, isso aqui é problema para você. E se você solta esse cara, você não é amigo de Roma. Versículo 13. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era para a sede pascal, cerca da hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Lembra dessa frase? Pilatos o entregou para ser crucificado. Antes de começarmos as nossas conclusões, a última tentativa, desesperada e igualmente frustrada, por parte de Pilatos, de se livrar
né, de toda e qualquer acusação com respeito ao Senhor está em Mateus capítulo 27, versículo 24. Aliás, tem duas declarações, é a mesma declaração em dois evangelhos sinóticos, que diz que Pilatos sabia que o Senhor havia sido entregue por inveja dos sumos sacerdotes, dos líderes. Ele sabia. Então ele sabia, olha, não fez nada de errado. Por que ele sabia que era por causa de inveja? Bem, versículo 24 do capítulo 27 de Mateus. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Inocente só na mente dele. Só na mente dele. Mas nós vemos aqui o desespero dele. Querendo dizer ao Senhor, não tem nada a ver, não quero fazer isso, não quero, não. Mas ele não se posicionou. E o default não é Deus. O default é este mundo. O default é o inimigo. É assim que nós nascemos. Nós nascemos jogando no time contrário. Esse é o default. Se você não fizer nada, então pronto. Você vai jogar a sua vida inteira nesse time e você tem, né, lugar garantido no final do jogo, né? Agora, não precisa ser assim. Deus enviou seu único filho para que todo que nele crê mude de time. Essa é uma decisão ativa. Ativa, ela tem que ser uma questão, uma decisão. E aí você muda de time. E aí você nasce de novo. E aí você te dá uma nova vida. E aí, né, o final do jogo tem outra cara completamente diferente. Irmãos, deixa eu concluir, tenho mais 5 minutinhos, alguns pensamentos, tentar pegar alguns dos pontos dessa história tão impressionante, tão dramática. Leia, veja, compare os evangelhos, né? Primeira, vou começar com uma frase que o Campbell Morgan diz, uma coisa muito curiosa. Ele diz: olha, eu vou dizer alguma coisa com muita ousadia, né? Mas eu vou dizer assim mesmo. Se dependesse de Pilatos, ele preferiria 1000 vezes mais crucificar Caifás a Cristo. Se pudesse, ele tinha crucificado Caifás. Mas eles, querendo ou não, estavam no mesmo time. Eles estavam no mesmo time. 2 versículos. O primeiro deles, Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Se você precisar de uma história para ilustrar esse versículo, a história de Pilatos serve. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Você tem que escolher de quem que você vai ser amigo, ou de Deus ou do mundo. Não dá para os dois, não dá para os dois. Você escolhe. Pilatos escolheu mal, mas escolheu. Aliás, dizem, isso é história, né? Tem várias histórias do que aconteceu com Pilatos depois, né? Porque Pilatos governou a Judéia de 26 a 36. O Senhor morreu por volta do ano 30. Então, mais 6 anos ele ficou por lá, depois ele foi exilado. Diz que ele enlouqueceu, uma das hipóteses, uma das histórias, que enlouqueceu, que ele não conseguia gerenciar sua própria consciência. E acabou se suicidando. Se for esse o fim de Pilatos, então, lamentável. A outra história, muito mais bonita, que ele, acusado pela consciência, ele foi até Roma e se converteu nas catacumbas, junto com os irmãos em Cristo. Um dia saberemos, irmãos, com certeza absoluta, um dia saberemos.
Versículo 4 ainda. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo de César? Não foi isso que eles falaram? Mas eles falaram exatamente esse versículo. E assim tudo, Pilatos fez a escolha errada. Agora, esse versículo do ponto de vista de Pilatos. Marcos capítulo 15, versículo 15. Confirmando a postura de Pilatos. Marcos 15, 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, e após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado, querendo agradar as multidões. Não tem como agradar as multidões desse mundo e a Deus ao mesmo tempo. Não tem. Não insista. Escolha bem. Escolha certa. Bom, então temos esse pensamento. Outro pensamento diz respeito ao próprio Pilatos. Pilatos tentou a todo custo, né, se livrar da responsabilidade. Nós vimos isso. Responsabilidade não se transfere, principalmente com respeito às coisas de Deus. O que Deus estiver te falando, o que Deus estiver te mostrando, você precisa responder. E não adianta empurrar isso para o tio, para a mãe, para o marido, para não sei o quê. Não adianta. A nossa responsabilidade diante de Deus é intransferível. Mateus capítulo 27, volte de novo comigo, vamos ler um versículo. Versículo 22. Lá pelas tantas, essa pergunta é a pergunta que revela muito do drama de Pilatos. Versículo 22 de Mateus 27. Que farei então de Jesus chamado Cristo? Irmãos, essa pergunta não é só para Pilatos. Ele que fez, né? Mas cada um de nós tem que responder essa pergunta. Que farei, pois, de Jesus chamado o Cristo? E é claro que essa pergunta pesa muito sobre aqueles que ainda não se converteram ao Senhor, mas não imagine você que a gente deixe de fazer essa pergunta depois que se converte. A gente continua. A gente diz, Senhor, o que eu faço? Né? Não contigo, mas o que eu faço por ti? O que tu queres que eu faça? Essa é uma pergunta que tem que permanecer, tem que estar na nossa agenda. Que farei? Né? Que farei? Pilatos fez essa pergunta e, pelo jeito, pelo menos até onde a gente conhece do texto bíblico, não respondeu bem. Então saímos de Pilatos e olhamos para o povo. O povo e a religião, irmãos, a resposta é o que nós lemos aqui. Nunca será diferente. Nunca. Crucificam. As multidões sempre clamarão isso. A religião de forma disfarçada, crucificam. Ou, usando as palavras da parábola das minas, né? Não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19, 14. Não queremos que este reine sobre nós. Essa é a tradução do crucifica. Fora com ele. Não queremos que ele reine sobre nós. Irmãos, nós temos um rei. Queremos que ele reine sobre nós. Observe que essa pergunta tem implicações. É fácil dizer que sim. Né? Vamos olhar o Senhor. Nossa, perfeito trajetória do Senhor nesse evento, né? Mas já que estamos abertos aqui em Mateus 27, observe o versículo 11, que lindo esse versículo. Jesus estava em pé ante o governador. Ia começar o julgamento do Senhor. Então o Senhor em pé, diante do governador, indicava o início daquele pseudo-julgamento, né? Um julgamento de mentirinha. Né? Jesus perante
o governador. Você sabe que um dia vai se dar exatamente o contrário. Pilatos estará em pé diante do Senhor. Veja o que diz Apocalipse, versículo 12, versículo 20, 12. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Todos os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Parênteses. O Senhor diz, olha, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, passou da morte para a vida e não entra em juízo. Então isso aqui não é para aqueles que mudaram de time. Graças ao Senhor. Mas aqueles que foram morrendo ao longo das eras e que não morreram no time errado, Pilatos talvez, serão postos em pé diante do trono, assim como o Senhor estava posto de pé diante de Pilatos. Então se abriram os livros, ainda outro livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. E meu último pensamento, irmãos, do ponto de vista humano, a hipótese menos provável de acontecer é que o Senhor fosse morto na Páscoa. Porque tanta coisa irregular tinha que acontecer para que isso se executasse, que do ponto de vista humano era muito mais garantido. Deixa para prender o Senhor depois. E vão resolver isso depois. Só que tem um detalhe. O Senhor é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele tinha que morrer na Páscoa. Atos capítulo 2. Nós vamos terminar com esses 2 pequenos textos em Atos. Atos capítulo 2. Versículo 23. Sendo este entregue, falando do Senhor Jesus aqui, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vocês lembram aquela frase? Então Pilatos o entregou para ser crucificado? Esse é um lado da moeda, visto do lado humano. Mas por detrás, no mundo espiritual, Deus é quem move todas as coisas. Pilatos nunca vai se safar. Bem que ele tentou, mas nunca vai. Um dia diante do Senhor ele vai responder pelo que ele fez. Ninguém poderá se justificar, mas Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Deus decidiu respeitar a sua vontade e a minha vontade, a vontade de Pilatos. Mas aqui diz, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Eu gosto dessa frase. Porque não era possível fosse ele retido por ela. E o último versículo, em Atos capítulo 3, versículo 18. A mesma mensagem. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Irmãos, que temor deve vir sobre nós ao considerarmos a vida de Pilatos e de tantos outros, né? Porque nós não somos tão diferentes assim quanto a gente possa imaginar.
Que o Senhor fale no nosso coração. Bendizemos o teu santo nome, Pai, pela tua graça, pela tua ajuda. Senhor, obrigado porque o Senhor aprove-te deixar registradas essas questões para nosso entendimento, para o nosso aprendizado, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. Ó Senhor, nós damos graças porque um dia o Senhor se compadeceu de nós. E o Senhor não permitiu que nós seguíssemos os nossos próprios caminhos. Senhor, porque senão estaríamos não muito diferentes de Pilatos. Mas aprove ao Senhor nos chamar e nos escolher e nos reter para si. Te bendizemos, Senhor, com tanta gratidão. Fala o coração de cada um. Tu sabes o que cada um precisa ouvir. Tu sabes o que cada um precisa responder. Tu sabes a luta de cada um. Senhor, nós encomendamos isso em tuas boas mãos, pedindo que teu Espírito complete essa obra. As palavras que o Senhor nos diz são Espírito e são vida. Pai, que isso seja uma realidade para a vida de cada um. Que essa palavra se torne vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.